Bom, gente, vamos começar então a nossa aula sobre ambiente de desenvolvimento que vamos utilizar no nosso curso, na nossa disciplina para desenvolvimento de aplicações Android. Nessa aula, vamos falar sobre o Android Studio, que vai ser o nosso cara, nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos falar sobre os requisitos, download e os próximos passos. Bom, o que é o Android Studio? O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado, é o famoso IDE, né? Quando a gente ouve falar sobre desenvolvimento, sobre linguagem, a gente sempre ouve falar de algum IDE daquela linguagem ou para aquela tecnologia de desenvolvimento. O Android Studio é um deles e ele é o oficial para a criação de aplicativos para Android e é baseado no IntelliJ IDEA. IntelliJ é um famoso IDE para Java e outras linguagens relacionadas a Java. É um IDE muito bom, muito robusto, tem diversos recursos, facilita bastante a vida do desenvolvedor Java e vai ajudar bastante a gente no desenvolvimento de aplicações Android. Em outras palavras, é uma ferramenta robusta que possui diversos recursos para facilitar o desenvolvimento de aplicações Android. Bom, e o que podemos fazer com o Android Studio? Assim como qualquer IDE, com o Android Studio você pode editar códigos, né? É a função básica de um IDE, ter um editor de código que facilita bastante a vida do programador por oferecer diversos recursos, como por exemplo o autocomplete, que seria a autocompleção do seu código. Você começa a digitar, ele já sugere uma compleção para o seu código, né, para você facilitar seu desenvolvimento baseado nos recursos que ele tem. Ele identifica erros ortográficos, erro de sintaxe na sua linguagem de escrita, né, para você escrever certinho. É uma ideia super robusto, super interessante, e além de ser leve, ele é uma ideia leve, não é tão pesado como outros IDEs. Você pode editar e ajustar uma porrada de configurações para deixar o IDE com a sua cara, com o seu jeito, no seu estilo de programação. Há diversas configurações que podem ser customizadas de acordo com a necessidade de cada um. Ele facilita bastante nisso, ele tem diversos recursos, é muito interessante. E também, além disso, para Android, permite editar elementos de interface, ou seja, você não precisa necessariamente programar e escrever códigos para poder editar a interface da sua aplicação Android. O Android Studio já vem com um recurso que você pode editar esses elementos de interface por meio de uma interface gráfica. Você clicando, arrastando os componentezinhos, editando as configurações. Isso é muito interessante e vai facilitar bastante a nossa vida nesse desenvolvimento. O que mais ele oferece para a gente? Você pode executar o código, você pode rodar a sua aplicação no Android Studio direto de um emulador ou no celular conectado via USB. Você pode debugar o código. O que é debugar o código? Debugar o código é inspecionar o código por meio de pausas na execução. Ou seja, você especifica alguns trechos do código que você quer inspecionar e no momento que você roda a sua aplicação, que você vai usando a sua aplicação, o Android Studio vai parar exatamente naquele ponto que você especificou para você ver as variáveis, quais são os valores que aquelas variáveis estão assumindo naquele momento, qual que é a pilha de execução, como que ele chegou até lá. Isso é importante para corrigir erros, identificar possíveis problemas, né? Identificar possíveis problemas que pode estar ocorrendo na sua aplicação. Então, debugar é um recurso assim, fundamental para a computação, para desenvolvimento, né, de aplicações, não só Android, mas qualquer outra. E o Android Studio oferecendo esse recurso facilita bastante a nossa vida. O Android Studio permite emular dispositivo. Ou seja, se você não tem um celular, ou se você não tem um celular Android, você pode emular dispositivos no seu Android Studio para poder rodar suas aplicações. Então, no seu próprio computador, você tem um emulador ali de dispositivo Android e a sua aplicação vai rodar nele para você ver como que ela está ficando num dispositivo Android emulado. Além disso, o Android Studio tem as ferramentas de monitoramento e performance. É o Android Profile,
É um conjunto de ferramentas que oferece dados em tempo real para ajudar a entender como seu aplicativo usa os recursos de CPU, memória, rede e bateria. Isso é importante quando você está desenvolvendo uma aplicação muito robusta, uma aplicação muito grande. Pode ser que em alguns momentos ou em algumas telas, alguns recursos comecem a pesar no celular. Isso é ruim, porque imagino que hoje a gente tenha uma diversidade gigante de dispositivos Android, desde os mais robustos até os mais simples, que não tem tanto recurso de hardware. Então, você tendo uma ferramenta para monitorar a performance do seu aplicativo Android, vai te dar dicas para poder melhorar alguns trechos de código e deixar ele mais rápido, mais eficiente e que possa rodar na maioria dos dispositivos Android disponíveis. Bom, quais são os requisitos então para a gente instalar o Android Studio no nosso computador? Esses dados eu extraí direto da fonte lá, da fonte oficial do Android Studio, né, dos developer.android, desenvolvedores Androids, oficial do Google. O Windows é a partir do Windows 7. Se você usa o Windows, você deve ter o Windows 7 8 ou o Windows 10 64 bits. Isso é importante. E se você usa Linux, Ubuntu, né, por exemplo, você deve ter a versão de 64 bits também. O hardware. O mínimo recomendado pela fonte oficial é que você tenha 4 GB de memória RAM e 2 GB de espaço de HD. Né? O processador eles não falam qual que é o mínimo de processador. E o recomendado. Qual que é o recomendado? É que você tenha 8 GB de memória RAM e 4 GB de espaço no HD. Também não cita o processador, mas aqui já vale uma observação. O Android Studio em si ele não é tão pesado. O que torna pesado seria a emulação. Você rodar o emulador de uma aplicação Android em cima do seu computador. Então, se você pensa em fazer dessa forma, é recomendável que você tenha um computador mais robusto, que tenha ali pelo menos 8 GB de RAM. HD, geralmente temos muito espaço no HD, a gente não precisa se preocupar tanto com o espaço em HD, a não ser que realmente o seu HD já esteja bastante cheio. E o processador, é importante que tenha um processador rápido, preferencialmente uns mais recentes já. A partir de 2015 e 2016 já tivemos bons processadores que permitem virtualização, dentre outras coisas. Isso facilitaria bastante o processo de emulação de uma aplicação Android no seu computador, direto no computador. Não há requisitos do processador mínimo, ou seja, qualquer processador capaz de rodar um Windows 64 bits, versão 7 em diante, ou seja, versão 8 e versão 10, e um Linux 64 bits também recente, é o suficiente para rodar um Android Studio. O que pode acontecer? Variar a velocidade em que o IDE executa as operações. Então, se você tem um processador mais fraco, as coisas vão ficar um pouco mais lentas. O contrário também é válido. Um processador mais forte, um processador mais rápido vai fazer com que todo o seu computador, inclusive a IDE, execute mais rápido as operações. Bom, vamos falar um pouco agora do emulador. Para executar as aplicações móveis no emulador do Android Studio, é necessário que o processador tenha suporte à virtualização. A maioria dos processadores recentes possuem esse recurso. Foi o que eu falei, a partir de 2015 você já tem ali quase todos os processadores Intel possuem esse recurso de emulação. A AMD também possui esse recurso, mas não são todos. Se você deve atentar ao qual modelo do seu processador. E uma outra questão, uma observação importante, é que o emulador irá compartilhar recursos de hardware com o computador. Ou seja, são dois sistemas operacionais utilizando o mesmo hardware ao mesmo tempo. O que isso significa? Se seu computador já tem recursos limitados, vai ficar mais limitado ainda, porque terá dois dispositivos rodando na sua máquina. No caso, seria um emulador Android com o sistema Android e o seu computador rodando todos os programas ali que ele roda. O que é recomendável? Recomendável é não ficar abrindo muitas coisas junto. Se você tem um computador limitado, abra só o Android Studio, de repente um navegador ali para fazer algumas pesquisas,
mas não abra muita coisa em paralelo no seu computador para não pesar todo o hardware dele. Quais são as vantagens da gente utilizar o emulador? Você tem diversos tipos de dispositivos para poder emular. Você não fica limitado só ao seu celular que você tem. Você pode criar uma variedade de configurações de hardware para esse dispositivo. Você pode configurar diversos tipos de tela, tamanhos, resolução. Você pode emular sua aplicação em diferentes cenários, ou seja, você pode criar um emulador com hardware bem básico, simulando um Android bem simples, com hardware bem limitado, ao mesmo tempo que você pode criar um emulador com um hardware mais robusto, e você pode testar essa sua aplicação nesses dois cenários. E possui quase todos os recursos, né, de um dispositivo Android real. Algumas coisas, obviamente, não irão funcionar no emulador, como, por exemplo, o Bluetooth, NFC, alguns recursos assim, a não ser que seu computador tenha, mas em geral, algumas coisas específicas que só temos no Android não funcionariam num dispositivo emulado. Quais são as desvantagens, então, do emulador? As principais desvantagens estão relacionadas ao hardware do computador, ou seja, um hardware mais limitado, mais simples no seu computador pode causar lentidão, travamentos, uma demora para inicializar. Quando estamos desenvolvendo, gostamos que as coisas sejam feitas de maneira bem rápida, bem fluida, porque queremos resolver os problemas logo. Mas um computador simples, um computador com recursos limitados, pode atrasar esse processo, né? Demora para executar a sua aplicação. Então, não apenas inicializar o emulador, mas também rodar a sua aplicação nele pode ser mais lento. Pode fechar repentinamente se ele já atingiu o limite ali de memória RAM ou de uso de processador, pode simplesmente fechar, você vai ter todo o trabalho para abrir de novo. E o computador inteiro pode travar, devido a essa disputa por recurso de hardware entre o emulador e o seu sistema operacional do seu computador. Pode simplesmente travar geral o computador. Mas então, se o emulador é tão pesado, quais alternativas temos? Você pode utilizar seu próprio celular Android para rodar as aplicações móveis no desenvolvimento, durante o processo de desenvolvimento do seu aplicativo Android. Dessa forma, o Android Studio irá utilizar os recursos de hardware do seu celular Android para executar a aplicação. Ou seja, não vai precisar criar um emulador, compartilhar recursos com o seu computador para poder rodar a aplicação. Simplesmente vai mandar o aplicativo para o seu celular via cabo USB e seu aplicativo irá rodar direto no seu smartphone. O dispositivo móvel deve estar conectado ao computador via cabo USB. Existem algumas configurações para fazer, a gente vai mostrar nos próximos slides, né, em outras aulas, como que faremos esse processo. Qual que é a vantagem, então, desse dispositivo via USB? Ele não utiliza recursos extras do hardware do seu computador para rodar a aplicação, então o seu computador vai ficar responsável apenas por rodar o Android Studio. Ele permite a contemplação do cenário real de execução da aplicação, ou seja, você vai estar usando o seu celular, que é um dispositivo real, e você vai poder ver a sua aplicação rodando direto ali, poder testar todos os recursos, todas as funcionalidades que você está desenvolvendo. Vai acessar todos os recursos de hardware do seu dispositivo. Você pode desenvolver uma aplicação que acessa várias coisas, Bluetooth, NFC, o giroscópio, tudo vai funcionar porque o seu celular tem esses recursos. E permite desenvolver aplicações Android em computadores que não permitem a virtualização, que é a questão de computadores com um processador mais antigo, que não é possível mesmo rodar um emulador. Então a única saída seria utilizar o cabo via USB. E por fim, aquilo que já falamos, se você tem um computador limitado, desenvolver aplicações Android utilizando um dispositivo via USB é uma alternativa caso o seu computador seja um pouco limitado em termos de hardware. Óbvio que tudo tem a sua desvantagem. As principais desvantagens estão relacionadas à limitação de cenário que isso vai
te proporcionar no desenvolvimento. Ou seja, você vai ter um único dispositivo para poder testar toda a sua aplicação. Então você não vai conseguir testar, por exemplo, em diferentes hardwares, em diferentes telas, porque você só tem um único celular para testar. Então, temos uma única versão do Android, que é a versão do Android do seu dispositivo, um único hardware, uma única resolução de tela, e só tem uns recursos também que o seu dispositivo oferece. De repente você quer desenvolver uma aplicação que acessa um recurso, mas o seu celular específico, o seu smartphone não tem esse recurso. Então, fica inviabilizado o desenvolvimento utilizando esse dispositivo via USB. Você precisa achar uma outra solução. Bom, qual que é o cenário da disciplina? Para fins didáticos, nós vamos mostrar as duas alternativas, tanto o emulador quanto um dispositivo USB, né? Porque você terá disponível na sua mão esses dois recursos que futuramente, com certeza, você vai precisar de utilizar as duas maneiras, ou uma delas, ou você vai trocar a maneira de utilizar, dependendo do seu computador, dependendo de onde você for trabalhar. De repente, você vai para uma empresa que tem computadores muito bons, e aí lá você pode utilizar um emulador, ou não, você vai para uma empresa que o computador é muito ruim, então você vai ter que emular via dispositivo USB. Então nós vamos aprender os dois cenários, as duas formas de rodar sua aplicação Android, e fica a seu critério, escolher qual alternativa é mais adequada para a sua realidade. Independente do que você utilizar, o importante é utilizar uma delas para poder rodar suas aplicações e aprender como desenvolver para dispositivos mobiles, no caso o Android. Então, para fazer o download, basta acessar esse link que está aí no slide, developer.android.com/studio, #downloads. Ele é um pouquinho pesado, ele dá quase 1 GB de tamanho, mas não tem pressa, uma hora ele vai terminar o download, dependendo da sua internet pode ser bem rápido. Para sistemas Windows, é recomendável baixar a versão .exe, que seria aquela versão .executável, né, do programa, que já vem um pacote todo fechado, é só instalar. E Linux temos a alternativa de baixar a versão .tar.gz, que é uma versão compactada. Você vai ter que descompactar essa versão e colocar num diretório do seu sistema operacional Linux para poder executar sua aplicação. Então aqui eu peguei uma imagem lá do site onde faz o download. Então em azul, onde está marcando aqui o Windows, né? Atentar aqui para o .exe, baixar essa versão .exe. O próprio site já recomenda, já diz que é recomendado essa versão para o Windows. E Linux, temos essa versão .tar.gz para você fazer o download e rodar a aplicação também no Linux. Quais são os próximos passos então? Assim que fizer o download, nós vamos mostrar no próximo slide e vídeo, na nossa próxima videoaula, como fazer a instalação e configuração do Android Studio. Obrigado.